Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e como você está? A minha cadeira já começa arranjando aqui. Eu estou aqui sozinho, no escuro basicamente, luzes todas apagadas, apesar de que é de tarde, não é de noite, mas eu prefiro não deixar nenhuma luz acesa. Eu prefiro evitar deixar a luz acesa pelo menos até umas 6, 7 horas da noite. Porque, cara, eu não sei, mas eu sempre evitei de deixar luzes acesas, sempre preferi mais a luz do sol mesmo, natural. Sei lá, a minha casa tinha muitas janelas, na minha casa antes dos meus pais, no caso. Ela tinha muitas janelas e então ela ficava bem iluminada naturalmente com a luz do dia. Então eu não deixava a luz acesa, não tinha o porquê deixar ela acesa. Tinha todos os motivos para não deixar. Não fazia diferença ela ficar acesa. E eu só deixo ela acesa à noite. E à noite, quando eu morava com os meus pais, o único horário em que ela ficava acesa, deixa eu ver, acho que era das 7h30, 8 horas mais ou menos, e ficava até a hora que alguém acordasse para ir trabalhar, que geralmente era umas 5 ou 6 horas da manhã, quando a minha mãe levantava para trabalhar. Então, uma luz ficava acesa o dia inteiro. O dia inteiro não, a noite inteira. Era a luz da sala, e as do quarto ficavam apagadas, tudo ficava apagado, cozinha, e só a da sala ficava acesa. Porque não precisava mais do que isso. Ah, então, eu nunca tive essa necessidade de deixar a luz acesa. Nunca tive essa necessidade. Porque, por conta disso, a casa já era bem iluminada, já era naturalmente claro. Então não tinha o porquê, não tinha razão nem motivo para eu fazer isso. E aí acabou que virou um costume. Costume, basicamente. Chego lá, é, apago as luzes, logo quando. Hoje, no caso, hoje eu já não deixo a luz da sala acesa porque eu já estou num ambiente mais seguro, já tem mais segurança, eu não preciso ficar, sabe, fingindo que tem gente acordada a madrugada inteira ali, que tem gente acordada. Essa era a principal razão pelo qual a gente deixava a luz acesa na casa dos meus pais. Era a principal razão que a gente deixava de madrugada sempre uma lâmpada acesa pelo menos. Era para evitar, como lá era um lugar, não era, é um lugar perigoso. Eu nasci e cresci na periferia da cidade, então uh, é um lugar muito mais esquecido, porque ele é muito afastado, muito afastado do centro da cidade. E, então era, consequentemente, mais perigoso. E a violência subiu muito lá. Violência, o assalto, os furtos, os roubos, tudo ficou tudo ganhou uma elevação, né? Eu acho que seguiu o sentido natural do Brasil em si, né? Que toda a violência no geral aumentou. Uh, e deixa eu ajeitar meu microfone aqui, peraí. Aqui. E aí, com isso, a gente teve que começar a deixar a luz acesa e tivemos que colocar 3 cachorros em casa, no pátio, basicamente. Porque quando a gente não tinha cachorro, os nossos últimos cachorros tinham morrido, e a gente ficou um tempo sem cachorro. E quando a gente não tinha esses cachorros, o pátio estava completamente vazio, entraram dentro do nosso pátio, pularam o portão e simplesmente levaram as roupas que estavam estendidas na rua. Era uma área coberta que estava ali, né? Era de noite, mas era uma área coberta que estava ali. Não era noite, era aquele horário, era de 6 a 7 horas e ninguém estava em casa. Então, basicamente, entraram lá, roubaram as nossas roupas, roubaram muita roupa, e a gente teve que recolocar de novo cachorros lá. E aí foi esse o ponto em que a gente teve 3, 4 cachorros ao mesmo tempo lá. Porque aí também
A minha mãe tinha muito mais medo. E o meu pai, ele simplesmente foi jogando o cachorro lá. Assim, foda-se. Então, ah, a gente teve que se adaptar. E aí, a madrugada era onde todo mundo sabe que é onde o crime está mais fervoroso. A gente teve que deixar uma luz acesa, porque além de ter cachorros, não bastava só ter cachorros. A gente podia, sim, a gente tinha que colocar algo a mais para parecer que tinha gente. E quando a gente saía de casa, quando todo mundo saiu de casa, que a gente começou a fazer também, para evitar que curiosos venham fazer alguma coisa, né? Que outras pessoas naquele ambiente, que a gente até tinha uma ideia mais ou menos de que poderiam ser envolvidos com né, assaltos, crimes e tudo mais, a gente fingia, fingia que estava falando com alguém dentro de casa. Se a gente fosse sair à noite, por exemplo, fosse sair, era, sei lá, 8 9 horas da noite, já estava todo mundo fora, e um de nós chegava lá, ia sair mais depois dos outros, chegava na frente do portão de casa e gritava, né, como se estivesse falando com alguém dentro da casa. E a casa vazia, só com a luz acesa lá, com as luzes, aí com quase todas as luzes acesas, né? Ele chegava lá e um de nós falava, é, não, fica aí que daqui a pouco eu volto. Eu já volto. Eu vou lá, vou fazer tal coisa aí, já tô voltando. E era gritando com ninguém. Era simplesmente para deixar os vagabundos que ficavam na rua, vagabundos, o pessoal, né? Vagabundo por quê? Porque a gente sabia que eram os traficantes e eram o pessoal que assaltava. Também tinha muita grande chance de ser isso. E aí eles falavam, ele falava isso para deixar meio que sinalizado que não, a casa não vai estar sozinha. Então, haverão testemunhas e, né, não será um furto. A gente vai ver, vai ter acontecido alguma coisa. E então era simplesmente, basicamente, para proteção dos nossos bens. Fora os 3, 4 cachorros que tinham lá. E isso foi toda uma adaptação que a gente teve que ter por conta desses assaltantes, né? Desses ladrões. E isso acabou levando, uma coisa levou a outra, isso acabou meio que entrando na nossa forma de viver lá. E acabou que sempre à noite a luz ficava acesa e de dia a gente apagava tudo, porque de dia sempre tinha alguém em casa. Então, não tinha. Virou uma coisa normal. Hoje eu já não ajo mais assim, porque eu já estou num lugar com muito mais segurança. Já estou num lugar mais tranquilo. Eu já estou é um lugar com câmeras. Tá bom que isso não vai impedir, mas pelo menos. Como é que é a palavra? Ela intimida muitos criminosos, ladrões que iriam invadir esse lugar. Ela intimida. Ela pode nem estar funcionando, mas só o fato de ter uma câmera ali já meio que dá uma trancada, uma travada no ladrão. Ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Ele vai pensar 2 vezes antes de pensar assim, realmente vale a pena invadir e roubar as coisas aí, porque essas câmeras, né, não vão fazer nada. Não, ele vai pensar. E então hoje é a mesma coisa. Hoje agora é nessa situação que eu estou me encontrando. E, e eu estou mais tranquilo, já estou basicamente adaptado aonde eu estou. Já estou adaptado, já posso dizer que estou adaptado. E essas. Por que eu fui falar dessas luzes afinal, cara? Eu tava só explicando por que eu tô no escuro no meio da tarde. Porque tem um puta sol aqui na rua e eu estou com tudo fechado. É basicamente por isso. Agora eu estou em um. Não chega a ser um condomínio. É um mini condomínio, sei lá,
É meio que um condomínio, tem portão, só, tranca, né? Cada um tem sua chave e tudo mais, tem câmeras e tal, grades, toda aquela proteção de um condomínio, mas não tem guarita, não tem zelador, só tem uma mulher da limpeza, porque é um lugar pequeno. Os apartamentos são bem espaçosos, mas não tem aquele pátio grande, aquele pátio espaçado para que o zelador, que geralmente precisa de um zelador para fazer as coisas por lá. Não, é um ambiente um ambiente onde há pouco espaço, tem só corredores, tem um estacionamento com 3 vagas e os apartamentos. Então é pequeno. Podemos dizer assim, claro que não é literalmente pequeno, mas você entendeu, né? É basicamente pequeno. E então é bem tranquilo. Então eu não tenho muito o que reclamar, não agora, pelo menos. Até então essa mudança foi bem positiva na minha vida. Eu estou nesse novo emprego, mas esse novo emprego já está me causando problemas, porque eles estão basicamente demorando muito, mas demorando muito para fazer qualquer coisa que o cara peça. E tipo, tá, isso é normal. Tá, beleza, mas por exemplo, se eu precisar fazer alguma coisa em que eu precise do meu contra-cheque, por exemplo, pro mês que vem, que eu preciso do meu contra-cheque, tipo, pra semana que vem, eu não vou ter recebido. Eu não vou ter recebido meu contra-cheque. Meu contra-cheque vai chegar da metade pro final do mês. Entendeu? Vamos supor que esse que estamos no início do mês. Geralmente, na maioria das empresas que a gente trabalha, a gente recebe o quê? A gente recebe o salário, do máximo, uma semana depois a gente recebe o contra-cheque. Mas geralmente, na maioria das vezes em que eu trabalhei nas empresas, era 3 dias depois eu já recebi o contra-cheque. Quando não era no dia. Então, costuma geralmente essa parte ser muito rápida. Mas, cara, eles conseguem demorar muito. Então, se é o início de um mês, hoje é o início do mês, quinto dia útil recebemos o pagamento. Em outras empresas, 2 dias depois eu já receberia o contra-cheque. Nessa, o meu contra-cheque vai chegar lá pelo dia 20. Então, por que essa demora? E aí, se tiver uma inconsistência no pagamento, eu só vou poder contestar lá no dia 20. Depois do dia 20. Por quê? Porque ele demorou 15 dias para chegar. E aí, se a empresa agir de má fé também, ela pode usar isso como uma defesa de que, só reclamou disso agora, contra-cheque. E às vezes, o que eles fazem também? Eles fazem com que você assine o contra-cheque no dia que você recebeu o salário, basicamente. Às vezes eles não fazem você assinar no dia que você recebeu. Não coloca a data do dia que você recebeu. Às vezes eles falam para colocar antes. Pelo menos nas empresas algumas que eu trabalhei, isso aconteceu. Então, é uma tremenda de uma demora, é uma puta de uma demora para receber um negócio que era para ser rápido, que nem agora. Por exemplo, teve um caso em que eu recebi meu salário, e tal, tá, beleza, recebi meu salário, e aí eu recebi o contra-cheque uma semana depois. E estavam descontando coisas que eu já tinha dito para não descontar. Eu já tinha assinado, tinha declarado para não descontar. E eles descontaram. E agora já se passou, nessa mesma empresa que eu tô, já se passou 1 mês e meio e eles ainda não me ressarciram o desconto. Eles ainda não resolveram. Então, cara, é um desconto, não é nem uma coisa, nossa, que absurdo, é pouca coisa, mas ainda assim é um desconto, é o meu dinheiro. Eu deveria receber, não deveria ter sido descontado. Então, sim, isso está me causando
raiva, isso está me causando problemas. Eu estou ficando irritado por conta disso. Eu tenho que estar todo dia, todos os dias na semana, relembrando. E aí? E a situação? E a situação disso? E aí? Já conseguiram resolver? Como é que vai ser? Me falaram isso, me falaram aquilo. E aí, como é que vai ser? E estão sempre jogando mais pra frente, jogando, vou ver com RH. Porra, vocês já falaram isso, vocês já falaram que já iam ver com RH, vocês ainda não viram com RH? Porra, o dia tem 24 horas, cara. O RH tá ativo desde as 8 da manhã. Como é que vocês ainda não viram? Aí tem todo esse negócio que está me estressando. Essa empresa, ela aparentemente, ela paga no dia. Pelo menos ela está pagando certinho no dia. Mas tem esses problemas que estão mexendo comigo. Porque, cara, é dinheiro, entendeu? Eu não tenho muito dinheiro, eu não sou rico. Então, eu estou trabalhando, eu estou sendo descontado de uma coisa que eu já disse que não era para ser descontado. Não faz nenhum sentido. Então, assim, é foda. É foda. Eu tô nessa vibe agora e, e dados esses problemas e mais algumas coisas que estão acontecendo também que não vale entrar nesses assuntos, porque são pequenas coisinhas e eu vou ficar um podcast inteiro reclamando e eu não quero ficar um podcast inteiro reclamando, porque isso já aconteceu, eu já fiz isso outras vezes. Eu não quero fazer isso agora. É, por conta disso, eu tô querendo sair, basicamente. Eu acho que não tem outro caminho a não ser sair de onde eu estou, da empresa, e tentar minha sorte em outro lugar ou focar completamente na minha empresa. Aí eu não sei. Porque até então, a minha empresa não me sustenta. Ela é uma grana extra, ela é uma coisa extra ali, uma renda, mas ela não me sustenta. Eu ainda não ganho o suficiente para me sustentar. Então eu basicamente uso o meu salário para o aluguel, para as contas, e a grana extra eu tento guardar e tento ao mesmo tempo combinar para reinvestir ela em alguma coisa. Mas é isso. É isso. Fora, tirando isso, cara. Tirando isso. Tirando esses problemas com a empresa, eu tô bem tranquilo em casa. A minha vida em casa tá muito tranquila. Tá muito tranquila. Eu não estou me estressando em casa, que nem eu me estressava quando eu morava com os meus pais, por conta da vizinhança e tudo mais. Não era muito por conta dos meus pais. Era muito mais por conta da minha vizinhança. E eu não estou tão estressado também quando eu morava sozinho em um lugar em que era praticamente a Vila do Chaves. Eu já falei sobre isso em outro podcast, não me lembro qual, mas já falei. Ah, tô bem tranquilo em casa. Eu consigo de fato descansar a minha cabeça. De fato consigo descansar. Eu não estou mais sendo sugado, o meu psicológico, o meu mental, por conta do meu trabalho. E nem por conta da vizinhança. Eu não estou mais sendo sugado. Eu estou finalmente podendo chegar em casa e só descansar. Descansar. A minha vida tá boa, cara. Tá boa. E se Deus quiser, ela vai ir mais pra frente ainda e eu vou ficar um cara bem mais tranquilo como eu sempre almejo ser. O meu ritmo de produtividade, ela aumentou muito desde que eu vim pra cá. Porque eu me mudei e eu troquei de emprego basicamente ao mesmo tempo. Praticamente ao mesmo tempo. Então, veio esse não estresse, tanto do trabalho quanto da minha morada, da minha moradia. E aí a minha produtividade, ela aumentou muito, 200% basicamente. Eu estou trabalhando muito mais
mas eu não estou trabalhando de uma forma ruim, eu não estou trabalhando que nem um cavalo e me desgastando. Não, eu estou trabalhando numa coisa que eu acredito, numa coisa que eu quero, e eu estou trabalhando com a cabeça tranquila. Então eu não estou como é que diz? Qual é a palavra que usa mesmo? Eu não estou me sobrecarregando. Não estou me sobrecarregando. Estou trabalhando muito. Estou trabalhando bastante, mas não estou me sobrecarregando. Tem diferença. Não sei se realmente tem, mas na minha cabeça tem diferença. Então é isso. É basicamente isso. A minha vida tá tranquila, tá se encaminhando. Eu tenho uns problemas aí na empresa que todo trabalhador CLT tem, mas em breve isso acaba. Tomara, já estou mirando outra possibilidade profissional e outras possibilidades aqui nos meus trabalhos da minha empresa no digital. Então tô mirando as coisas, tô vendo. Mas é basicamente isso aí sobre a minha vida. Eu não sei se alguém realmente tem interesse de fato em ouvir essas coisas, esses relatos, esses meus comentários aqui. Eu sinto que eu estou falando sozinho. E eu basicamente estou falando sozinho. Estou basicamente falando sozinho por muito tempo. O meu café solitário podcast é simplesmente para eu falar sobre a minha vida. E se alguém ouvir, bom, se não ouvir, fazer o quê? Eu estou pelo menos documentando um pouco mais a minha vida. E para ser sincero, eu tenho, não é que eu tenho um interesse em fazer esse podcast crescer e eu ah, conseguir fazer com que ele seja rentável de alguma maneira. Tenho essa pretensão, sim. Essa, essa, essa vontade que aconteça isso. Porque é, será que eu tenho como explicar um porquê? Não sei se eu tenho como explicar um porquê, mas eu tenho essa vontade. É muito bom, cara. É muito bom você chegar e fazer o que você gosta de fazer, sem essa pressão, a pressão de ter que fazer 100% do tempo pensando nisso, entendeu? Por exemplo, eu estou fazendo podcast, estou trabalhando no podcast, trabalhando em toda a desenvoltura para ele para o próximo ano também. Tá tudo sendo trabalhado, pensado, e é uma coisa que eu tô querendo investir de fato, porque eu gosto de fazer isso e eu não vejo nada. Aquela frase que dizem de trabalhe com o que você ama e nunca mais ame porra nenhuma. Eu acho que não se encaixa, não. Eu acho que se encaixa em alguns casos, casos específicos. Porque se você gosta, por exemplo, de dar aula, você gosta de ensinar, e aí você vai dar aula para a escola pública. Você vai dar aula para uma escola que você sabe que não é conhecida pelos melhores comportamentos dos alunos, que você sabe que o pessoal que costuma estudar lá, ele não é um pessoal muito educado pelos pais, e aí você acaba detestando essa profissão, talvez, porque você não está em um ambiente que as pessoas estão de fato por estudar, você não está em um curso profissionalizante, você não está dando aula em uma faculdade de um tema realmente relevante e sério que vai formar profissionais. Não, você está dando aula para o público mais difícil de se dar aula, que é o adolescente ou a criança de escola pública. Porque você tem certeza, praticamente 100% de certeza, de que a maioria dali não vai prestar atenção, não vai ser um bom aluno, a maioria dali não vai. Eu posso dizer também, pela minha experiência, eu estudei minha escola pública a vida toda, escola pública. Então eu sei, as coisas são assim. Você vê o professor ficando triste, você vê o professor tentando dar seguimento à aula dele. Alguns, né? Alguns também são muito safados, mas você vê a maioria
tentando dar seguimento às aulas, tentando ensinar e não desistindo porque é aquilo que ele ama. Aí ele se estressa e aí ele fica brabo e aí ele pensa muitas vezes em desistir, porque eu já ouvi falar que pensavam em desistir. Quando eu estava na escola, já perguntava para alguns professores que eu sabia que eles queriam ajudar, queriam estar ali para nos dar um direcionamento certo. Eles falavam, basicamente, que eles já pensaram em desistir, mas eles não desistem porque o sonho deles era dar aula e o sonho deles era ajudar na formação de um cidadão. Então, se não fosse por isso, se não fosse pelo amor, eles não estariam ali. Mas, se o seu amor é mais maleável ou mais fraco perante uma crise, você já não vai ficar. Você já não vai querer mais. E eu penso sobre o sentido dessa frase. Ela não necessariamente é verdade, não necessariamente é mentira. Depende dos casos. Casos e casos. Alguns casos não. Mas, sei lá, vamos dizer que eu acho que se enquadra mais no caso da pessoa não de fato gostar mesmo daquilo. Porque ela pode simplesmente descobrir que ela não gosta, na verdade. Porque aí ela vê todos os ônus daquela profissão, todos os ônus daquela situação, e ela vai ver que não é para ela mesma, que ela não gosta daquilo. E nem eu, por exemplo. Eu pensava, por um tempo, eu pensei em ser advogado, cara. Advogado. Por quê? Porque eu via os filmes, aqueles filmes de advocacia ali, o pessoal no tribunal e aquela reviravolta e todo aquele negócio juntando provas e tal. Eu gosto desse tipo de filme e eu gostava de seriados que abordavam esse tema também. Uh, mas eu desisti não desisti. Eu percebi que eu não gostava tanto assim de ser advogado quando eu descobri que o que um advogado fazia. Então, quando eu vi que o que ele faz, o que ele precisa fazer, como que é de fato 95% do processo do processo de trabalho dele, que resulta basicamente em leis, né, saber leis, saber como burlar algumas leis também, saber algumas brechas que tem, coletas de provas, porra, nessa palavra quase não saiu, coleta de provas, tudo isso, leitura de documentos e a parte que eu achava mais legal, a parte que eu achava que era de fato o trabalho, que era o julgamento, é 10% do trabalho do cara. A maior parte do trabalho do cara é o quê? É burocracia. Burocracia, coleta de provas. Falando com testemunhas, falando com possíveis testemunhas. Então, isso é o trabalho. Esse é o trabalho. E ali, quando eu vi o que um advogado de fato faz, quando eu entendi, eu descobri que eu não gostava tanto assim, porque para eu gostar daquilo, tudo isso estaria englobado. Será que tem algum sentido isso que eu tô falando? Eu acho que tem. Eu acho que tem sentido. Caralho, bati meu cotovelo aqui. Ah, mas, eu acho que. Será que captou isso aqui? Não sei. Mas é basicamente isso. Então, cara, vamos vamos começar a pensar de fato o que essa frase significa, filosoficamente falando. Talvez ela não signifique de fato como a gente usa, como as pessoas usam ela, como elas empregam numa frase. Essa frase não faz sentido. Talvez, vou reformular aqui, calma aí, esse é o Café Solitário, não tem cortes, não tem edição, é simplesmente eu falando. E às vezes saem essas atrocidades aqui. Mas vamos se atentar que talvez
Ah, porra, não quer sair essa frase. Eu não consigo, cara, eu não consigo explicar essa minha ideia. Essa minha ideia tá muito difícil de explicar. Deixa eu ver. É, tá, ó, vou tentar de novo. Vamos tentar entender que talvez a forma como a gente usa essa frase para o sentido que a gente usa ela, talvez não seja o mais correto, talvez o sentido não seja o mais correto de se colocar ela. Talvez o sentido dado a ela não seja o mais correto, porque a intenção é a que conta, né, na questão dessa frase. A intenção conta do porquê, o porquê essa frase é tão impactante e ela de fato se tornaria uma verdade, um ditado na internet, basicamente. Talvez ele não esteja tão correto assim. Talvez ela esteja meio que deturpada. Talvez o entendimento de quem cunhou essa frase pela primeira vez não tenha sido esse que acabou sendo levado, que ela acabou sendo levada a crer que significaria. Talvez. Assim como qualquer pensamento filosófico no mundo é movido por, quem sabe, talvez, provavelmente, possivelmente, não sei. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é um sentido errado, só. Caramba, essa discussão dessa... Eu nem sei porque eu tô falando dessa frase, cara. Eu já abri outra tangente aqui, que eu já fugi, já me perdi do assunto principal que eu tava falando. Nem sei mais o que eu tava falando. É isso, eu não sei mais qual era o assunto antes desse parêntese. Cara, tomar meu café aqui. Então, mesmo que esteja muito quente, está muito, mas muito quente aqui nessa cidade. Cara, tá um calor infernal aqui. Isso, dado que depois... O ambiente aqui é muito estranho, porque teve dias sequenciais, sem pausa, que choveu o dia inteiro, por dias seguidos. Então, tipo, não sei, não entendi. E aí, de repente, dois dias depois, 3 dias depois, vira um inferno na Terra. Nem 2 ventiladores dão conta disso. Eu não entendo esse tempo, não entendo esse clima. Porra, tipo, eu não sei se é se a chuva é pra refrescar realmente, se é um processo natural da natureza, óbvio. A redundância é foda, mas eu não sei se é um processo natural para refrescar a Terra depois de passar dias em uma temperatura muito alta. E aí ela, para se regular, né, equilibrar a balança, voltar a meio que a homeostase, ela faz chover toda a atmosfera. Não sei. Talvez aí os cientistas vão estar completamente malucos com as minhas afirmações aqui. Porque, cara, mas é isso, cara. Eu não sou inteligente. Eu não sou um cara muito inteligente. Eu só estou aqui falando coisas que vêm na minha cabeça. E se eu não sei como um negócio funciona, eu só vou ficar conjecturando aqui. Eu posso muito bem dizer, eu não sei como funciona. E eu já estou dizendo, eu não sei como é que funciona. Mas não saber como é que funciona não me impede de conjecturar sobre isso. Então eu tô só jogando ideias ao vento, cara. Jogando ideias ao vento. Não precisa ficar bravo aí. Cara, assim, eu tive outra questão que eu vi. Eu tô trabalhando os meus textos. E aí, quem sabe eu até fale disso em outro podcast. Mais ou menos sobre os meus textos aí, sobre o que eu faço com eles, exatamente o que eu estou fazendo. Mas talvez eu faça mais à frente algo sobre. Até também para dar uma divulgada, quem sabe. Mas eu estou trabalhando nisso. E, cara, às vezes você parece que você tem uma ideia
muito foda. Você tem uma ideia muito foda para escrever sobre alguma coisa. Você pensa assim, você começa a pensar em vários e vários argumentos e várias teorias e coisas e tal sobre um tema que você pensou na hora. Você teve aquele flash de ideia. Só que aí você vai colocar ela ali, digitar, você vai colocar num papel, você vai digitar num Word, tanto faz, foda-se. Você vai falar sobre aquilo e você de fato percebe que não dá um texto muito grande não dá um texto legal. Dá uma coisa de, sei lá, 5, 6 parágrafos. Porque por mais que seja um assunto que você pegue vários argumentos, várias visões sobre ele, você não pode ser muito prolixo na escrita também. Você não pode pegar e querer abordar muitas coisas de várias maneiras diferentes para falar a mesma coisa. Entendeu? Você não pode pegar 3 tipos de. Você não pode escrever 3 parágrafos que dizem basicamente a mesma coisa. Você não pode pegar esses 3 parágrafos. Você tem que pegar esses 3 e transformar num. Por mais que você explique bem no texto as coisas, você não pode deixar de ser conciso. Você tem que colocar a sua ideia, o sentido dela, o mais rápido, o mais eficiente possível. Tá certo que, mesmo que. Qual o sentido que eu vou usar agora? Mas assim, mesmo que o texto vá ser colocado, publicado em um lugar onde geralmente tem vários textos grandes, textos muito grandes mesmo, artigos grandes e complexos, você, por mais que seja um ambiente para isso, ainda assim, você falar sobre um assunto e abordar ele de várias formas que poderiam ser uma forma só, se torna carregado, maçante, chato. E aí você tem que deixar ele o mais simples possível. O mais simples possível. Não tem como você dar voltas e voltas em uma coisa que você pode resumir em meia volta, sei lá. Não sei. Até mesmo nesse ambiente, mas o que eu ia falar era que até mesmo nesses ambientes onde as coisas, os textos, o público é acostumado a ler textos, eles vão perceber que o texto está muito chato, muito parado. Quando o texto não é conciso, quando ele não é conciso na sua ideia, na transmissão da ideia dele, ele fica arrastado. É aquela sensação que a gente tem, aquela sensação que a gente tem de, por exemplo, uma história sendo arrastada, um livro sendo chato, arrastado. É por quê? Porque a história ou aquela escrita não está concisa. Ela pode ser uma história interessante, se tratando de uma ficção, por exemplo, mas se a descrição e a transmissão da mensagem do livro, da história, ela não for concisa, vai dar a sensação de que está levando 3 horas para ler um negócio que você levaria 1 hora em um texto mais rápido, mais conciso, melhor, mais bem escrito. Então, sei lá, são essas nuances aí que a gente vai entendendo melhor as coisas, né? Mas, basicamente, cara, eu nem me lembro por que eu vim falar sobre isso. Por que eu tava falando sobre isso? Coisas concisas. Tô tentando refazer meus passos aqui na minha cabeça, mas não está vindo nada. Bom, enfim, não vou recuperar meu pensamento. Minha linha de pensamento já foi pro caralho. É isso aí, esse é o Café Solitário. Simplesmente ideias jogadas ao vento. E nada se termina, porque eu não consigo me lembrar como eu comecei. É por isso que eu anoto pautas. Por isso que eu anoto pautas aqui. Porque se eu consigo me lembrar qual é o ponto que eu parei, porque eles vão estar anotados aqui, tópicos. Eu não faço um roteiro, eu faço tópicos. Aí dos tópicos eu desenvolvo porque são tópicos que eu queria falar. E aí eu coloco eles ali num bloco de notas.
só anotados ali os tópicos que eu faço, só uma frase ou uma palavra que eu já vou me lembrar, já vou entender o que eu quis anotar aqui para poder falar. São coisas que eu queria falar, alguma ideia que apareceu do nada ali, que eu vou colocar no mesmo podcast só para talvez, porque talvez ele não renderia um completo. Aí eu coloco vários tópicos ali. Só que, por exemplo, esse que eu estou gravando não tem tópicos, não tem pauta. Eu estou simplesmente gravando o que está vindo na minha cabeça. Então eu não estou... se eu não tiver uma linha de raciocínio completamente clara sobre alguma coisa, se o meu assunto não for completamente definido por uma linha de raciocínio totalmente clara na minha cabeça, vai acontecer isso. Eu vou acabar indo para um caminho, eu vou abrir um outro caminho, e aí eu não vou conseguir voltar. Eu não vou conseguir fechar aquele assunto que eu tinha aberto inicialmente. Eu vou simplesmente fazer um caminho, abrir um outro caminho. E aí, quando eu tentar voltar, eu não vou conseguir mais. Eu vou ter que abrir outro caminho. Ou eu vou ter que seguir nesse. Então é complicado. Para mim é complicado quando eu tento fazer um negócio completamente sem pauta, sem nada, sem assunto em mente. É complicado, mas eu acho que é a melhor forma, na verdade. Eu acho que é a melhor forma. Eu acho que é uma coisa boa, porque você acaba falando de muitas coisas, o assunto rende bem, e você acaba deixando o imaginário funcionar, a sua cabeça funcionar, e você não se prende muito. Você acaba simplesmente deixando as coisas fluir. E aí você entra no flow. Você entra no flow e quando você viu, já gravou 1 hora. E você nem viu o tempo passar, porque você está divagando na sua mente, nas suas ideias, e está assim, falando, e qualquer coisa vem acontecendo. Por isso que eu também, muitas das vezes, eu não me lembro o que eu falei nos programas anteriores. Eu não me lembro. Primeiro porque alguns deles, eles são gravados completamente sem pauta nenhuma. Eu simplesmente pego o microfone e começo a gravar porque me deu vontade. E outras vezes porque eu estava num estado de flow tão grande que eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu falei. Eu só vou saber se eu ouvi. E isso pessoal que fala que quando alcança esse estágio na cabeça, é realmente isso que acontece. Quando você está 100% focado naquilo, 100% naquilo, você está simplesmente vivendo o momento, vivendo aquilo que você quer fazer. Você está simplesmente vivendo. Você não se lembra do que aconteceu. Você não memoriza. Você simplesmente vive. E aí você tem alguns flashes do que aconteceu, que são aqueles flashes de sanidade, vamos dizer assim, no meio do acontecimento. Já vi inúmeros casos das pessoas falando disso, de sei lá, um músico fazendo apresentação no show e ele não se lembrando de nada do show, porque ele estava completamente imerso naquilo que ele estava fazendo. Ele estava completamente imerso no estado de flow, naquilo que ele se propõe a fazer no palco. E aí estava, então, não só executando a sua performance, como ele também estava aproveitando ao máximo aquilo que ele estava fazendo. E esse é o estado de flow. Estado de flow que, na maioria das vezes, eu acho que eu entro nesse estado. Porque até quando eu anoto as pautas para seguir o raciocínio certo e tudo mais, e não me perder tanto, e conseguir guardar um pouco mais as informações que eu quero falar, ou que eu vou falar, ou que eu falei, chega um determinado momento que a minha mente apaga. Eu não sei o que eu falei. Eu não sei. E aí as pessoas para quem eu mostrei o programa, ou as pessoas com quem eu falei sobre alguma coisa, que ouviram o meu programa, para quem eu apresentei, no caso, amigo e parente, né? Tipo, pessoas que foram ouvir alguma coisa que eu falei em algum podcast, por exemplo, eles vão me falar sobre alguma coisa,
E eu não vou saber o que eu falei. Eu vou falar, quando é que eu falei isso? Ah, falou nisso naquele podcast lá. Falou no áudio que me mandou aí. Porque às vezes eu mando um áudio do meu podcast para alguns conhecidos meus, para eles verem se está ou não audível. Talvez eles estejam mentindo, talvez esteja uma merda. E eu acho que tá ruim, mas, né? Às vezes eu mando e ele vai lá e fala do que eu falei naquele áudio. E eu não me lembro o que eu falei. Então, eu entro nesse estado. E é muito bom, porque o tempo voa e você simplesmente aproveita. Você simplesmente está 100% naquilo ali, 100% de presença. Eu não quero. Eu odeio os gurus de desenvolvimento pessoal que toda hora eles falam mindfulness. Um milagre da manhã. 100% presente naquilo, mindfulness. Se torne antifrágil. E todo esse negócio aí, toda essa autoajuda. Eu ainda vou falar sobre isso em algum outro momento, mas eu tenho algumas ressalvas importantes sobre esse tipo de assunto. Apesar de que eu não acho totalmente inútil, mas tem algumas coisas que eu tenho que se ponderar. Mas é isso que a pessoa entra, um estado 100% presente, a mente completamente presente naquilo e simplesmente executando na sua mais alta performance. Porque geralmente quando isso acontece, quando você não se lembra de absolutamente nada, quando você entra no estado do flow, você basicamente fez um trabalho muito bom. Geralmente você é muito elogiado nesses casos. O músico vai lá, ele é elogiado falando que foi o melhor show que eles já fizeram, a melhor apresentação e blá, e coisa assim. Um cara que dá palestras e aí ele vai dar palestra, entra no estado do flow e as pessoas falam que foi a melhor palestra, ou quando o cara vai fazer um show de comédia qualquer aí, ele faz o show, entra nesse estado e aí as pessoas falam que foi um grande show, foi um show muito bem, que ele estava muito bem, mesmo que ele não se lembre de ter ido bem, mesmo que ele não se lembre de nada. Então, é muito louco essa cabeça, cara. A cabeça é muito louca. Muito louca. E eu nem me lembro mais. O que eu falei durante todo o podcast? Eu acho que eu falei. Eu tenho uma leve memória sobre o que eu falei, mas eu não me lembro os argumentos que eu usei. Isso também é completamente normal. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Esse podcast aqui foi só para falar um pouco sobre nada, palavras jogadas ao vento, de novo. Não sei qual vai ser o título desse podcast. O triste caso do ex-morador de periferia com 4 cachorros no pátio para não ser assaltado. Um puta nome longo. Mas, cara, é isso aí. Eu ainda tô, de novo, eu estou reformulando isso daqui, estou reformulando a forma como vai ser feita, a identidade do podcast, estou tentando recriar todo o sistema aqui. Mas é bem mais complicado do que parece. E o meu plano é que ano que vem ela já esteja boa, já esteja praticamente pronta, se não pronta. Do jeito que a minha produtividade está atualmente, talvez ela esteja pronta. Tenho quase certeza, não vou dar certeza porque ainda assim eu tenho minhas dúvidas, mas tenho quase certeza de que vai estar com a nova identidade pronta. E caramba, já está, tá. Nossa, tô suando pra caralho. Já é quase 6 horas. Ai. Bom, eu acho que não tem mais pra onde ir por aqui. Eu tenho outras ideias de empreendimentos também que eu tô pensando em fazer. Mas eu não vou falar disso agora não, já tá ficando longo demais esse programa. Até então, eu não tenho um estúdio
para focar 100% neste programa aqui. Mas eu estou trabalhando para tal. Estou trabalhando para tal. Eu quero que isso daqui dê certo. Eu quero que isso aqui, que eu consiga público. Eu quero que eu consiga público tanto para cá, quanto para as outras esferas do meu digital, quanto para minha empresa, quanto para tudo que eu tentar fazer, né? Óbvio, mas eu quero que isso daqui tenha público. Porque cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu sinto bem fazendo, e eu não sou da era do Mesa Cash aí, do Flow, que todo mundo resolveu fazer, dizendo que sempre quis fazer, e se passou o hype dos podcasts aí, e todo mundo parou. Eu não sou esse pessoal. Mas eu sempre quis trabalhar com comunicação, e isso daqui é um meio mais, como é que eu posso dizer? Esse aqui, o podcast, ele é um meio em que eu posso, de fato, trabalhar com a comunicação, porque eu estou fazendo a minha rádio, melhorando a minha comunicação, trabalhando a minha comunicação, trabalhando todas as minhas ideias. E se eu continuar nesse pique que eu estou atualmente, de produtividade e mente sã, cabeça no lugar, muito provavelmente eu vou conseguir ficar 100% constante nessa empreitada, e eu vou poder largar o meu CLT. Eu estou também querendo sair da CLT, que eu também já vi que eu não sou para ser empregado. Acho que eu vou contar essa história. Essa história não, eu vou explicar essa situação talvez no futuro. Mas eu não acho que eu nasci para ser empregado, não, cara. Não acho. Mas é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Eu ainda tenho mais algumas coisas para fazer. Eu tenho uns roteiros para escrever. Tenho umas ideias para dar seguimento. Então eu vou encerrar por aqui. Obrigado por me ouvir. Se você gostou aí, deixa o like, segue. Tem no Spotify também aí. Se você está ouvindo no Spotify, segue aí, avalia com 1 estrela. Foda-se, avalia o que seu coração mandar. Segue aí, porque por mais que eu seja um completo anônimo, tudo que eu fiz na internet, eu nunca ganhei créditos nenhum. Então hoje eu tô tentando construir esse meu público. Porque eu fiz muita cagada. As minhas ideias foram completamente o oposto do que eu deveria ter feito para que isso aqui já estivesse com algum público. Para que as coisas que eu fizesse na internet já tivessem alguma plateia. Eu fiz completamente o oposto. Eu não peguei crédito por nada que eu fiz. Eu não peguei crédito por nada que eu já desenhei, por nada que eu escrevi, por nada que eu editei, por nada que eu gravei. Cara, eu não tenho crédito por nada. Eu fiz tudo na amizade. Na amizade. Teve coisas que eu tinha que cobrar, óbvio. Mas a maioria foi na amizade, cara. Eu não pedi créditos. E eles também não me deram. Então, vamos seguir a vida, né? Como eu tô tendo que construir isso aqui do zero, seria muito legal se as pessoas se identificarem com algumas situações, algumas ideias que eu tenho, elas quiserem me acompanhar aí, se você quer me acompanhar, se você se identificou com algumas coisas, ou simplesmente achou curiosa a forma como eu penso de algumas situações, segue aí, comenta, avalia, dá aquela força aí pra nós. No YouTube também tem ali, dá um like, se inscreve. E vamos embora pra cima, que é só o começo. A gente vai pro céu agora, pra lua. E eu fui. Valeu. Falou.